Então vamos lá? Bom, a Venezuela não foi um acidente e ela é só o começo de algo muito maior. O que o Trump realmente está fazendo e quais são os planos dele? Para isso a gente precisa entender esse movimento agora de uma invasão e captura do Nicolás Maduro na Venezuela. Ele não é uma bravata como o Trump vinha fazendo nos outros temas, né? Ele tem costume de fazer bravatas, as pessoas já conhecem o Donald Trump por conta disso e eles optaram por agir fora do padrão diplomático tradicional. Então os Estados Unidos tinham uma regra de respeitar o direito internacional, mesmo porque boa parte das regras que a gente considera como direito internacional foram criadas ou pelo menos incentivadas pelos Estados Unidos, né? Eles estiveram na organização daquilo, eles são membros importantes desses comitês internacionais que agora eles insistem em não respeitar. Então eles optaram por agir fora desse padrão diplomático, eles cruzaram uma linha que até então raramente era cruzada e nunca cruzada de forma explícita. Toda vez que cruzava uma linha, né, o país que cruzou essa linha, ele dizia, não, veja só, é minha interpretação dessa legislação aqui. Os Estados Unidos não se incomodou em dar uma satisfação a respeito disso, né? Eles simplesmente disseram, olha, essa é a nova doutrina Monroe, né? Depois tem que pesquisar o que é isso para você entender melhor a doutrina Monroe, que definia ali, né, a intervenção dos Estados Unidos e a importância dos Estados Unidos nas Américas. Essa é a nova doutrina Monroe agora em cima do Donald Trump, né? E a captura acontece de maneira abrupta e os Estados Unidos falam que passariam a administrar o país. Não só dizem, olha só, capturamos, como eles mostram uma mudança objetiva de postura. Não é mais só uma pressão econômica, não é mais só uma sanção ou um isolamento, é força direta, é poderio bélico utilizado no controle de uma região para, assim, controlar o petróleo. O Donald Trump fala explicitamente, olha, a gente tem interesse em controlar o petróleo dessa região. E aqui a gente tem, então, um sinal claro dos Estados Unidos emitido para todos os países do planeta, né? Os Estados Unidos estão dispostos a agir unilateralmente toda vez que isso fizer sentido, toda vez que isso for de encontro com os interesses americanos, mesmo que isso viole regras internacionais, desde que o custo político seja administrável. Ou seja, o Trump está falando, eu estou mais preocupado com os Estados Unidos, ou com que eu sou, como sou visto dentro do meu país do que fora. Trump mostrou que ele não está mais interessado em manter fachada institucional, aquela coisa toda que marcou as décadas anteriores da política externa americana. Ele testou o sistema, ele testou os aliados, ele testou o próprio poder, ele quis saber ali o que aconteceria dentro dos Estados Unidos com ele fazendo isso, né? Será que o Congresso faria alguma coisa? E ninguém fez absolutamente nada. O mundo reclamou, mas ninguém reagiu de forma efetiva. E aí o que a gente tem aqui? Ele fazendo novas declarações, né? Começou a falar agora sobre a hipótese de invadir a Colômbia. Ele não anunciou nenhuma guerra, ele não apresentou nenhum plano militar, mas ele fez uma coisa ainda mais relevante do que isso. Ele normalizou a ideia de uma ação armada contra um país que historicamente é aliado dos Estados Unidos. A Colômbia não é um inimigo dos Estados Unidos, pelo menos não no papel. Acusações públicas contra o governo colombiano, insinuações de narcotráfico e comentários sobre intervenção, eles criam um patamar de tensão que o mundo não conhecia ainda, né? Mesmo sem nenhuma ação concreta, o recado é claro, né? A aliança com os Estados Unidos não é mais garantia de segurança. Dependendo do que a gente tiver de interesse, a gente pode acabar invadindo esse lugar. Então isso muda o comportamento de todos os países da América Latina, mas muda o cálculo político. Deve ter um monte de político agora pensando, poxa, como é que a gente vai fazer? E a Europa, que durante anos vinha somente concordando com as ações dos Estados Unidos ou agindo como um bloco único junto com os Estados Unidos e tomando as decisões da mesma forma e se desmilitarizando, né? Pelo menos é isso que dizem, que eles foram deixando para lá os investimentos em segurança pública, começam a fazer investimentos cada vez mais agressivos, até porque agora o Donald Trump voltou a falar da Groenlândia. A Groenlândia entra na história como outro exemplo dessa virada. O que acontece? A Groenlândia, ela tá num meio ali específico, né, que ela permite com que você acesse o território dos Estados Unidos de maneira muito rápida. E isso é tudo que o Donald Trump não quer em um lugar, porque você consegue enviar um míssil balístico ali, você consegue fazer diversas coisas que fazem com que a Groenlândia seja também um espaço muito importante. Vários navios passam por ali, principalmente agora com o degelo acontecendo. Isso é até um caminho mais rápido para a Ásia. Ela tem uma série de vantagens, aquele território ali. Os Estados Unidos têm uma base, já chegou a ter 6 mil militares ali no período da Guerra Fria. Hoje em dia tem uma base com 150, alguma coisa nesse sentido. Mas o Trump, ele vivia falando desde o primeiro mandato dele que ele acreditava que os Estados Unidos precisam, né, da Groenlândia. Ele falava primeiro numa aquisição, olha, eu estaria disposto a comprar esse território, como aquelas histórias que a gente via antigamente, né? O Acre sendo comprado, por exemplo, o Alasca sendo comprado. Ele fala que enxerga o território como esse ativo, né, estratégico, negociável, e agora ele começa a falar como
tomável. O argumento é segurança nacional, o controle do Ártico e a posição geopolítica ali que ele considera estratégica. Só que o método dele agora, ele não é mais aquele método diplomático, né? Os Estados Unidos precisam, logo os Estados Unidos vão ter. A reação da Dinamarca e da Europa foi dura, porque aqui o problema escala muito, né? Qualquer tentativa de anexação de um território que pertence à OTAN, e aqui faz parte, né, diretamente de um país da OTAN, isso modificaria completamente as alianças dos Estados Unidos. Na verdade, terminaria com elas. Esse território, ele é um território que hoje está sob determinado controle da Dinamarca, mesmo sendo mais independente no dia a dia, e se o Trump de fato, né, tomar a decisão de anexar esse território, a gente teria o fim de fato da OTAN da maneira como a gente enxerga, porque a partir do momento que isso fosse feito, ninguém mais acreditaria que está protegido simplesmente por ter entrado na OTAN. Esse ponto, para mim, ele é talvez um dos pontos mais importantes e que pouca gente está comentando. Só o fato de se estar em discussão já mostra o quão o mundo está de cabeça para baixo. A gente está falando uma parte do território europeu sendo reivindicada pelos Estados Unidos. E esse é o último bloco de parceiros aqui que não enfrentou problemas ainda. Então, quando o Trump mexe nesse ponto, a gente não vai dizer mais que o multilateralismo, né, essa coisa de todos os países estarem cooperando e tarará, a gente não vai dizer mais que isso entrou em declínio. Isso aqui acaba. Se de fato, né, a gente tiver uma intervenção desse gênero, se os Estados Unidos de fato tiverem essa audácia, a gente está dizendo que o multilateralismo simplesmente ele acabou, ele se tornou uma piada e a gente vai para um lugar que a gente desconhece da história até as coisas voltarem para o que estava. Então, a gente tem aqui uma peça que pode mudar completamente, né, o sistema como a gente enxerga hoje, e isso impõe determinados impactos, porque como que ficam as empresas internacionais hoje em dia? A gente tem empresas de outros países em vários lugares, né, em todos os lugares do mundo praticamente, e essas coisas aconteceram nos últimos anos, então a gente não sabe muito bem como que lidaria com isso. Quando dois países estão fechados um para o outro, quando esses dois países estão em atrito, como é que fica essas empresas, né? Claro que a gente tem histórias da Coca-Cola produzindo em outros lugares, mas eram muito menos empresas, eram problemas muito menores, a gente não tinha uma dependência tão grande de um país dependendo do outro, e aparentemente aqueles historiadores que acreditavam que isso ia promover a paz e que a gente nunca mais teria um conflito por conta desses interesses econômicos, eles estavam errados, esses interesses sendo colocados em segundo plano, né? Em primeiro plano tá essa ideia de expandir os seus impérios, o medo do outro fazer alguma coisa vai fazendo com que você tome as decisões primeiro. Agora, quando a gente olha para os Estados Unidos também, ele tem uma outra face aqui que eu tô achando extremamente preocupante, que é o abandono de todo o sistema internacional. E aí, para você que pode estar pensando assim, Raul, mas você tá viajando, né? Você tá enxergando mais nesses sinais aqui, numa coisa ou em outra, do que realmente é. Tá exagerando na importância disso. O Trump deixa bem claro que eu não tô exagerando. Ele ordenou a saída dos Estados Unidos de mais de 60 organizações internacionais. Desse total, 31 entidades são vinculadas às organizações das Nações Unidas. O republicano já havia removido os Estados Unidos de órgãos multilaterais, como a OMS, em sua primeira passagem pela Casa Branca. Então, ele não vê valor nenhum em organismos multilaterais, tratados amplos ou regras compartilhadas, né? Para ele, isso é custo sem retorno, por isso os Estados Unidos saem de acordos, abandonam organizações, reduzem financiamentos e passam a operar na lógica bilateral ou de coerção direta para receber o que eles querem. Menos ONU, menos tratados, menos regras, mais liberdade de ação para os Estados Unidos fazer aquilo que ele quiser. Então, está desatando as próprias mãos que ele mesmo tinha atado de alguma maneira. Os limites que os Estados Unidos tinham definido para o mundo, ele está removendo. Esse movimento não é ideológico, tá? Isso aqui não é assim, saiu de um clubinho que a galera fazia parte. Não, isso aqui é na ação prática. Então, não é que o Trump está louco ou provocando, ele está desmontando peça por peça o sistema que limitava o uso direto do poder americano. A Venezuela mostrou que ele está disposto a usar a força real, que até então muita gente acreditava que era bravata. A Colômbia mostrou que os aliados não estão imunes. A Groenlândia mostra que até fronteiras consideradas estáveis, né, Europa, etc., podem ser questionadas. E a saída de acordos internacionais mostra que não há mais interesse em freios externos. E isso depois da China ter publicado um comunicado pedindo para ele soltar o Maduro. Ou seja, a gente está indo para um caminho bem complicado, porque eu não sei até que ponto a China vai estar disposta a ficar quieta diante dessas provocações que foram feitas aqui, né? São provocações diversas e demonstração de poder e tentativa de colocar o mundo sob o controle dos Estados Unidos. Eu não sei se a China vai achar essa ideia legal, eu não sei se a China não vai intervir. O que a gente sabe é que, nesse momento agora, quem tem os seus investimentos somente focado dentro do Brasil, ou somente focado nos Estados Unidos, ou somente focado na Europa, essas pessoas não estão enxergando o todo que está acontecendo aqui. Faz sentido você partir para uma
diversificação. Inclusive, algumas horas depois da invasão, foi registrada na SEC o pedido de um ETF venezuelano. Não que eu vá investir na Venezuela, mas assim que esse ETF estiver pronto agora, né, o capitalismo já agindo ali na Venezuela, a gente deve ter aqui uma análise das empresas que tem lá dentro. Muita gente me perguntou sobre como investir lá. Eu acredito mais do que nunca numa estratégia global, numa carteira de investimentos que seja protetiva. Não dá para saber quem vai se dar melhor nesse momento aqui, quem vai ser o vencedor desse conflito todo. O que a gente sabe é que quem tiver em um único lugar tem chance de perder tudo ou tem chance de perder boa parte do patrimônio. Faz sentido a alocação que eu venho defendendo aqui já há anos, cada vez mais, né? Cada vez mais alocar em diferentes países. E aí fica sempre aquela bravata, Raul, mas você vai financiar o comunismo chinês ou você vai concordar com as estratégias imperialistas dos Estados Unidos? Pessoal, a mim não interessa esse tipo de coisa, eu sou um cara bem pragmático nesse sentido. O maior negociador, né, o maior financiador do comunismo chinês é os Estados Unidos, né, que são os maiores compradores de tudo que a China produz, e vice-versa, tá? Quem usa marcas americanas e etc. é a China também. Então, você tem esses dois países nem aí com isso e simplesmente comprando um do outro e negociando, independente da confusão onde eles estejam metidos. Faça a mesma coisa que eles. Seja pragmático. Se você quiser aprender a diversificar os seus investimentos, a investir não só no Brasil, né, porque o Brasil tem excelentes oportunidades para esse momento histórico. Lembra que a gente é um país mais pacífico que a maioria. Eu te recomendo acessar alvp.com.br, clica no botão Faça a sua análise de perfil, preenche o questionário para mim até o final, que para mim vai ser um prazer te ensinar a investir no Brasil e no mundo todo. Lembrando do compromisso da UVP, se você não aprender a investir, eu devolvo 100% do seu dinheiro. É só ver aqui essa garantia da UVP, como é que funciona isso. Você entra, assiste todas as aulas, acessa a plataforma, faz tudo ali. Se você não aprender, a gente devolve 100% do seu dinheiro depois que você concluir o curso, emitir o seu certificado e tal. Não é aquela garantia de 7 dias, não. A gente faz isso porque a gente sabe da qualidade do trabalho. Lembrando também que para entrar na UVP, você precisa ganhar mais de R$4.500 por mês. Pode ser 15 mil, 30 mil, 100 mil, 500 milhões, tanto faz. Agora, desde que seja acima de R$4.500 por mês, porque é a partir desse ponto que a gente consegue te ajudar. Deixa eu verificar aqui agora se vocês fizeram alguma pergunta legal. Boa tarde. O Bassi, em um vídeo que eu assisti, falou que não deveríamos investir no Tesouro, pois não é confiável emprestar dinheiro pro Lula. E você sempre recomendou. Quando você investe no Tesouro Brasileiro, você não está emprestando dinheiro pro Lula, pessoal. Importante essa análise aqui, tá? Você está emprestando dinheiro pro Brasil. O Lula é um governante que ele pode ter mais um mandato agora ou não, mas se ele não ganhar um mandato, por exemplo, troca de presidente da República. Você está emprestando dinheiro pro país, pro Tesouro Nacional, que é uma instituição muito antiga. Não é confiável emprestar dinheiro pro país, isso aqui é um delírio, porque todas as empresas, elas dependem do Brasil. Se o Brasil, ele tem a prerrogativa de imprimir dinheiro, inclusive o país, né, ele tem o poder até de fechar todas as empresas, ou de fechar a bolsa de valores. Se não é confiável prestar dinheiro pro Brasil, não é confiável investir no Brasil em absolutamente nada. O Tesouro Direto, ele é soberano. Ele é considerado o investimento mais seguro de qualquer país, seja aqui, seja nos Estados Unidos, qualquer tesouro nacional. E eu duvido bastante que o Bassi tenha dito isso, tá? Não acredito nisso, não vi ele dizer. Johnny José dos Santos. Quando os governantes se deitam com o crime, a soberania já acabou. Se você tem um governante que anda com narcotráfico, é GG. Soberania sem defesa é só saliva. E outra, ninguém salva vaca que não dá leite. Sorte que essa vaca tem muito leite, senão o corte de cabelo norte-coreano já teria saído de moda. A galera fala de tesouros do país como se o cidadão comum fosse ter algum acesso. Os donos do poder da sua própria nacionalidade roubam, destroem e entregam um serviço merda. E daí aparece um outro de outra nacionalidade, bate com o pé na mesa. Ah, é a soberania. É que quando se fala em soberania nacional, não necessariamente estão dizendo que você vai ter acesso a esse dinheiro, né? Estão dizendo que você vai ter acesso ao respeito das leis do seu país. É porque se a gente for entrar em todos os países agora que a gente não concorda, então se cria uma polêmica. Porque, por exemplo, né, vamos supor que tem um país que ele é islâmico e aí você é cristão. Então a gente deveria invadir aquele país porque a forma como eles tratam as mulheres, de acordo com a lei, né, com a Sharia, ela não é uma coisa que a gente concorde. Então a gente pode fazer isso. É isso que é meio complicado, entende? Então alguém pode invadir o Brasil e dizer que nós não temos direito de sermos mais cristãos ou de frequentar a igreja, porque tem países que são ateus, por exemplo. Na China o que pega é o budismo. Então eles têm direito de invadir a gente e a gente tem que se tornar budista. Entende? Toma cuidado com isso, né? Às vezes você está defendendo uma coisa que você não compreende na totalidade. E o Gráfica Rápida 2D Digital, eu falei, se você está sonegando, pare, né? O novo sistema da Receita, esse é o vídeo. Tô pegando aqui só os comentários que o YouTube bloqueou por alguma razão. Eu sempre autorizo eles depois, mas o YouTube bloqueia qualquer coisa. Aí o cara tá me xingando aqui. O cara puxa tanto o saco desse modelo que parece que o governo tá pagando bem. Eu não tô puxando o saco, né? Eu tô dizendo que o sistema que vai entrar da Receita, ele é um sistema que vai pegar todo mundo. Eu não disse que eu concordo
com o sistema. Nosso país é uma merda com relação às políticas públicas, só vai aumentar o roubo dos políticos corruptos, eles vão passar longe do fisco. Eu concordo. Os pequenos empreendedores não sonegam porque eles não têm nenhuma ajuda do governo. É esse dinheiro que sobra que faz o empreendedor crescer. Eu concordo com isso também. Já basta o imposto sobre o consumo que temos para manter os bens que temos. Sim, eu concordo perfeitamente. Quando eu digo para você parar de sonegar, eu digo para te proteger, porque se o novo sistema vai entrar no ar, e ele vai, se você estiver sonegando, você pode acabar sendo preso. Sendo preso eu duvido muito, mas pode acabar pagando multa e esses problemas. Eu não estava dizendo que eu concordo com o imposto, tá? Existe um engano aí na sua parte, mas tudo bem também. Pode me xingar que eu não ligo não. Estou ainda na Turquia.